Um mês com Maria, terceiro dia. Grandes verdades. O tempo para me salvar. Na terra, Deus me dá o tempo para me salvar e me santificar. Ele nos quer todos salvos, quer a nossa santificação, e nos dá a possibilidade através do arco de tempo estabelecido para a nossa vida terrena. O arco de tempo pode ser mais ou menos longo. São Domingos Sábio se santificou vivendo somente 15 anos. Santo Afonso de Ligório vivendo 91 anos. A medida do tempo está na mão de Deus, dono da vida e da morte. A nós toca somente utilizar o nosso tempo segundo a finalidade para a qual Deus nos criou, ou seja, para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo nesta vida, e depois adorá-lo no paraíso, segundo o ensinamento do Catecismo de São Pio X. Isto significa fazer o bem enquanto tivermos tempo, como recomendava São Paulo. Tudo me deve servir para conseguir o gozo eterno do paraíso, que consiste na visão beatífica de Deus. Se assim não for, se batalha inutilmente, perdendo incalculáveis méritos e energias. A um velho eremita, um dia perguntaram a idade. Tenho 50 anos, respondeu. Não é possível, replicou o visitante. Tens, certamente, mais de 70. É verdade, respondeu o eremita. A minha idade seria 75 anos, mas os primeiros 25 não conto, porque os passei longe de Deus. A que me serve? São Bernardo dizia: todo tempo que não usamos para Deus é perdido. Por isto, São Luís Gonzaga, como tantos outros santos, se propôs de perguntar-se antes de cada ação: a que me serve para a eternidade? E, refletindo profundamente, compreendeu bem como valia a pena renunciar à posse de um principado e a um futuro de glórias terrenas, para se consagrar inteiramente a Jesus e a aquisição da glória eterna, consumindo-se de amor por Deus e pelo próximo. Santo Afonso Maria de Ligório se obrigou com um voto especial, o voto de não perder um instante de tempo, e o observava com um heroísmo comovente, quando escrevia por horas e horas aquelas páginas de doutrina e de piedade que iluminavam tantas almas. Se às vezes lhe doía a cabeça, apertava com uma mão uma pedra sobre a testa, e com a outra continuava a escrever. Se quiséssemos examinar o uso do nosso tempo e a finalidade das nossas ações, não é verdade que deveríamos pôr as mãos na cabeça? Quanto tempo perdido! Talvez estejamos prontos a dizer que não temos tempo nem para um minuto de oração de manhã e à noite, ou para recitar um terço de 15 minutos, ou para fazer uma boa obra. E depois não nos damos conta que perdemos cada dia horas de tempo livre vendo televisão ou indo ao cinema, nos bares ou na rua, ou indo ao campo de futebol, entre cigarros, canções e conversas fiadas. Este é o uso do tempo livre de muitos cristãos. Colho o que semeio. O que dizer, pois, da finalidade sobrenatural que deveriam ter as nossas ações? Agimos somente com a finalidade de lucro. Se faz tudo por interesse, se trabalha só pelo dinheiro. E que prontidão súbita quando devemos nos queixar por inconvenientes, incômodos ou perdas. Tudo é calculado. Tudo me deve dar o máximo rendimento e gozo, com o mínimo esforço. Talvez no nosso comportamento não exista nem um sopro de amor a Deus, um aceno de intenção sobrenatural, um modo de elevação à finalidade mais alta pela qual um cristão deveria agir.
Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo pela glória de Deus. Como faremos junto a Deus, se é verdade que um dia prestaremos conta até de cada palavra ociosa, tanto mais prestaremos conta de cada minuto perdido. Em 1 minuto de tempo se podem fazer diversos atos de amor a Deus. Assim fazia, por exemplo, Santa Bertila Boscardin, que passava pelos quartos do hospital, recitando amorosamente o rosário. Nós, ao invés, passamos de ação em ação, de lugar em lugar, só atentos ao nosso interesse. Mas não nos iludamos, aquilo que o homem semear colherá. Se enchermos o nosso tempo de ações feitas para Deus, colheremos um dia a visão beatífica de Deus. Se ao contrário, colheremos os sofrimentos do purgatório ou, não queira Deus, do inferno eterno. Um belo exemplo. Olhemos o modelo de um santo contemporâneo, o beato José Moscati, um grande médico napolitano. Não viveu muito, mas encheu seu tempo de coisas nobres e santas. Todos os dias, ele começava a sua jornada às 5 horas da manhã, com 2 horas de oração recolhida e intensa. Fazia sua meditação, participava da Santa Missa, recebia a Santa Comunhão e fazia um longo agradecimento. Sem estas 2 horas, e sobretudo sem a Santa Comunhão, ele dizia de não ter coragem de entrar na sala médica para visitar os doentes. Logo depois das 2 horas de oração, entrava nos becos de qualquer bairro da velha Nápoles, descia qualquer gueto ou subia em qualquer porão a visitar gratuitamente doentes em condições penosas e miseráveis. Continuava a sua manhã com a escola e com as visitas médicas no hospital. Antes de um diagnóstico, nos momentos de dificuldade, punha a mão no bolso, apertava por um momento o rosário, rezava a Nossa Senhora. Durante as visitas, não era menos preocupado de recomendar aos enfermos a cura da alma, dando conselho e avisos concretos, como aqueles de confessar-se e comungar. Ao meio-dia, ao tocar da campainha do Ângelus, embora estando na sala médica, recitava sem falta o Ângelus, convidando todos os presentes a unir-se em oração. De tarde, continuava as visitas médicas em casa, até o pôr do sol. Fechava o seu dia com a visita ao Santíssimo Sacramento, com a recitação do Santo Rosário, as orações da noite. Morreu durante as suas visitas médicas, amando os corpos e as almas dos enfermos. Eis um verdadeiro cristão, que operava o bem enquanto tinha tempo. Votos. Começar e acabar o dia com as orações da manhã e da noite. Mortificar os olhos e a língua para não perder tempo em curiosidades e conversas. Rezar ao invés de falar inutilmente. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.